Então vamos lá. Como estimular o bebê a falar? Nessa pergunta, tem gente que pergunta assim, mas precisa? Né? É necessário isso? Só deles ouvirem a gente falando já não é o suficiente? Então, durante esse encontrinho nosso aqui, nós vamos ver o quanto é importante essa estimulação. Porque quando você está aprendendo uma nova língua, né? Vamos dar um exemplo aqui de quando você quer aprender o inglês, né? Quer falar fluente o inglês. Você precisa ir para, né? Tem gente que faz imersão, tem gente que faz intercâmbio para conseguir ter o máximo de contato com a língua para conseguir falar fluentemente. Né? E a gente sabe que mesmo a pessoa, né, o adulto, né, ou o jovem, ficando às vezes 6 meses lá fora, né, nos Estados Unidos, no Canadá, fazendo essa imersão, muitas vezes ainda ele volta para o Brasil sem falar completamente o inglês. Então, pensando por esse lado, eu relaciono da mesma maneira, né? Quando o bebê ele aprende o português, ele aprende uma língua nova para ele, é uma novidade. Ainda ele não sabe se comunicar, ele não sabe usar o vocabulário, as palavras corretamente. Então, nessa live, né, eu vou falar sobre isso, por que estimular, né? Por que essa necessidade de estimular, como estimular e quando eu devo estimular. Então, nós vamos começar com quando, né? Porque é quando o bebê ele nasce. Não tem outra alternativa. O bebê que não é estimulado, quando ele nasce, vamos supor que a mãe lembra que ele é um ser vivo, um ser humano com 6 meses. E a mãe começa a estimulá-lo com 6 meses, ele já teve aí, vamos, né, falar assim, uns 6 meses de perda de estímulos, né? Por isso que é tão importante nós estimularmos desde o momento em que nasce. E como que eu vou estimular com 1 mês de vida? Como que eu posso estimular um bebezinho com 1 mês de vida a falar? Você vai, né? Eu costumo pensar assim, quando chega uma pessoa na sua casa, uma visita, você quer dar toda a atenção para ela, você quer que ela se sinta à vontade, né? Você puxa assunto, você pergunta. Da mesma maneira, deve acontecer quando o seu bebê, ele chega na sua vida, chega na sua casa. Então, você tem que inseri-lo ele nesse meio, né? Nesse meio ali social agora. Ele está presente ali, mesmo que ainda ele não converse, não se relacione com você através da fala, mas ele já é um ser vivo que precisa da sua interação, da sua comunicação com ele. Então, se você está trocando a fralda do bebezinho com 1 mês, se você está dando banho, você, né, selecione musiquinhas para você cantar com o bebê na hora do banho, na hora de trocar a fralda. Por quê? Porque tudo que você falar com essa criança, com esse bebê, mesmo ele estando com 1 mês, a memória auditiva dele vai armazenando essas palavras, né? Ele vai armazenando ali dentro da sua memória auditiva. E quando ele começar a balbuciar com os 4 meses, quando ele começar a falar pequenas palavrinhas com 9 meses, ele já vai ter aquilo ali na sua memória e ele vai se lembrar dessas palavras. Agora, se você ganhou o bebê tá dentro da sua casa, né? Faz parte agora da sua vida, você se relaciona o tempo inteiro com ele, né? Dando de mamar, dando banhozinho, trocando fralda, fazendo dormir, leva para isso, leva para aquilo, né? São tantas as vacinas, tantos os exames, e você precisa levar no pediatra de mês em mês. Se você não se relaciona com o seu filho, né, ele vai aprender a falar com quem? Então, nós, cuidadores, mães,
né, familiares, o bebê, ele depende da nossa fala, da nossa interação para ele crescer sendo uma criança falante, para ele crescer com esse empoderamento de saber usar a fala. Eu estava até lembrando de um casal de amigos meus que eles são bem sérios, sabe? Não vou falar o nome não, porque senão eu vou denunciar aqui. Mas a mulher é muito séria e o homem também é muito sério. E quando eu os conheci, eu fiquei assim, meu Deus, geralmente o homem e a mulher nascem tão diferentes, mas eles não, os dois são muito sérios. E eu fiquei observando os filhos deste casal, hiper sérios, super sérios, igual os pais. E geralmente nós podemos observar na maioria das famílias, se tem um homem sério, né? O casal, o homem é sério e a mulher é mais comunicativa, é mais espontânea, os filhos puxam o pai ou puxam a mãe. Né? Eu tava fazendo essa associação aqui em casa. Esse puxar é como? A criança elege ali quem vai ser o modelo. E na personalidade da criança, ela vai formando isso. Né? Igual aqui em casa, eu tenho o Matheus, que é muito comunicativo, né? Se espelhou em mim como modelo. E eu tenho a Maria Luísa, que é muito... que não gosta muito de conversar, que já puxou o pai. O pai, como é um adulto hoje, ele se esforça para se comunicar, mas não é uma característica que está na personalidade dele. Então, da mesma maneira, você vai incentivar e estimular isso no seu filho. Então, com os 4, isso é com o primeiro mês, né? Do 1º aos 4 meses, a criança fica ali, só, né, na audição, ouvindo a sua fala. E se você já empodera, se você já faz, né, da sua criança um protagonista, se você já insere ele desde o início do 1º mês, quando chegar no 4º mês, ele vai já balbuciar, ele já vai gesticular, fazer os gestos, caras e bocas, né, que os bebês fazem. E quando ele começar a balbuciar, ele começa a falar, né, nada com nada, você vai estimulá-lo. Mamãe, sim, olha o sol, sim, mamãe tá colocando a fraldinha, sim, mamãe tá dando banhozinho, né? Eu costumo dizer que nós mães, nós somos igual narradores de um jogo de futebol, tipo Galvão Bueno. Se você tá ali no banho, olha, a mamãe tá pegando o sabonete, a mamãe vai pegar agora o shampoo, vou passar no seu cabelinho, vamos lavar a mãozinha, agora o pezinho, vamos lavar a orelhinha. E aí você vai dissertando, você vai narrando as suas ações e dando nome aos objetos. Se você fizer isso, né, eu garanto para você que o seu bebê não vai ter dificuldade para falar. A não ser que ele tenha um transtorno, né? Que ele tenha alguma síndrome que afeta a sua fala. Mas se você já começar a fazer isso desde o início, com certeza o seu filho, mesmo se ele já tiver um transtorno ou uma síndrome, ele já estará sendo estimulado da forma correta. Eu conheço criança, né? Já atendi também várias crianças autistas, várias crianças que têm esse problema de apraxia, dificuldades na fala, que depois que a mãe descobriu com 1 aninho e começou a estimular, até os 2 anos, a criança se desenvolveu, né, assim, no seu máximo potencial. Por quê? Porque uma mãe que descobre que o filho tem é do espectro autista, é autista, ou tem apraxia da fala. Se a mãe descobre isso para cima dos 2 anos, a partir dos 2 anos, como que fica difícil se você o cuidador, por que não você não vai estimular? Né? Por que não? Você não vai se entregar para essa criança,
né? Se fazendo presente. Tem mães que trabalham fora, que chegam em casa e conseguem se fazer presente. Né? Fazer presente não é estar o tempo inteiro com a criança. Às vezes tem mães que ficam o tempo inteiro com a criança, mas não estimula, não se faz presente. E tem aquelas que trabalham o dia inteiro, mas chegam em casa, dá prioridade para o seu relacionamento, para a comunicação e etc. Então, com os 4 meses a criança começa a balbuciar e nós sabemos que né, aí você dá corda para a criança. E quando você dá corda para a criança, você também dá um tempinho para ela balbuciar, né? Se ela começou a balbuciar, se você puxou a conversa e ela respondeu, você vai dando corda. Mamãe, sim, mamãe tá falando isso. Aí ele fala alguma coisa, você vai e fala, mas sempre dê tempo para a criança também falar, porque tem mãe que atropela a fala da criança, né? Tem mãe que fala em cima da fala da criança e isso não é estímulo. Isso é um estímulo negativo, porque você não deu tempo daquela criança falar. E tem umas musiquinhas, a gente fala que é o prompt, que é quando a criança não precisa pensar para falar. Por exemplo, quando você canta aquela música assim: 5 patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou. Se você já começa a ensinar isso para o seu bebê, se você canta essa musiquinha quando ele está com 1 mês, 2 meses, 3, 4, quando ele fizer 6, 7, 8 meses, a criança já repete esse quá, quá, quá. Ela já foi estimulada para isso. Agora, se você começa a cantar musiquinhas para ela quando ela estiver com 6 meses, se esse estímulo começou um pouco tarde, a criança ela não vai saber que a mamãe grita quá, 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 quá. Ou o sapo não lava o pé, né? Atirei o pau no gato. Então, esses estímulos que você faz com o seu filho, eles são super importantes, porque você já vê ali se o seu filho tem algum problema de audição, né? Se ele tem prontidão para entender aquilo que você está falando. Se ele repete quá, 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 já deu indícios para você de que a audição dele está boa, que ele possui memória auditiva, né? Então, já dá alguns sinais para você que o seu filho não tem nenhum transtorno, porque, né, são as crianças autistas, por exemplo, é muito raro uma criança autista ela interagir assim, nessa questão da fala. Né? Muitas crianças vão começar a falar com terapia, né? Com bastante estímulo a partir dos 3 anos de idade. São raras aquelas que falam antes disso. Então, nunca a mãe perde em estimular precocemente. O que é estimular precocemente? É o estimular errado antes do tempo? Não, você vai estimular dentro dali do nível da criança, mas precocemente não é tardio. Você vai estimular respeitando a idade da criança, mas também já fazendo uma prevenção em relação a algum transtorno. Então, a estimulação precoce é essa, é você dar para o seu filho, oferecer para o seu filho algo que ele tem condições de, mais tarde um pouco, te devolver aquilo que está sendo estimulado, ok? Então, e aí com 1 aninho, a criança já fala, né, algumas palavrinhas. Nós temos a lista de verificação de desenvolvimento de discurso. O que é isto? É uma lista que você observa se o seu filho está dentro dela. Se seu filho não está dentro dela em relação à fala, né, que no caso aqui é o nosso tema, ela pode ser que ela apresente alguma dificuldade na fala. Então, é importante nós sabermos esses pontos, né? Eu vou até falar aqui para vocês que eu fiz aqui uma anotação para nós sabermos esses pontos aqui, ó. Então, com 9 meses,
o seu bebê, ele vira a cabeça quando você o chama, né? Se o seu bebê com 9 meses vira a cabeça, quer dizer que ele está respondendo ao estímulo do nome, né? Se você fala Pedro e o Pedro olha, né? Você o chama gentilmente, né? Porque não adianta também você gritar, porque pode ser que ele assuste, ele não ouça, ou se você falar baixinho demais, ele pode não te dar uma atenção. Então fale gentilmente, Pedro, né? E aí se ele olhar, é um ótimo sinal. Ele faz sons balbuciando, né? O que eu já falei. Se ele já fala mamá, papá, babá. É muito difícil uma criança que não é estimulada não falar essas palavrinhas aos 9 meses. Então, se você não está estimulando, né? Comece a estimular o quanto antes. E aos 12 meses, ele fala pelo menos uma palavra. E aos 2 anos, ele deve reconhecer nomes das pessoas da família, objetos, partes do corpo. Né? Eu vejo aqui que como eu estimulo o Miguel desde o nascimento, essa questão aqui que ele deveria aprender com 2 anos, ele já faz desde 7, 8 meses. Eu já falo com ele, né? Pergunto cadê a orelha, na hora do banho ele mostra a orelha, o pé ele já sabe. A meia, se eu der uma meia, ele já tenta colocar no pé. Se eu dou uma escova, ele já quer escovar os dentes sozinho. Então, tudo vai do estímulo. Não existe crianças... Eu falo assim, que não existem crianças mais inteligentes do que a outra. Existem estímulos bem dados. Se você dá estímulo, né, bem dado, um estímulo correto, adequado para a sua criança, ele vai te corresponder. Né? E teve uma pessoa que me perguntou hoje, no direct, que... Ela fez um comentário de que o bebê dela, que o filho dela, não é um bebê mais, né? Já tem 2 anos e um pouquinho, que ela acha que ele tem preguiça para falar. Então, é o seguinte, preguiça, né? Eu nem a respondi, pedi para ela assistir a live. Preguiça não é diagnóstico de nenhuma doença, né? Ah, você vai lá no médico, o médico fala que você tem... O CID lá é preguiça. Preguiça não é um diagnóstico. Então, o que pode acontecer com uma criança que não queira falar? Será que ela está sendo estimulada a ser uma criança falante? Né? Será que desde o início, né, que quando essa criança nasceu, ela está sendo estimulada a falar desde o primeiro dia? Né? No banhozinho, como eu disse, na troca de fralda... Né, na hora das mamadas, seja no peito, seja na mamadeira, nas interações. Né, eu trato o Miguel aqui em casa como se ele fosse um adulto em relação à interação. Por exemplo, quando eu vou colocá-lo para dormir, eu né, coloco a fraldinha nele, coloco o pijaminha, e aí antes de eu dar mamar, antes de eu apagar a luz, eu vou lá na cozinha ou na sala onde que... Né, meus filhos estão, meu marido está, e vou lá e falo, Miguel, dá benção pro seu pai, dá tchau pra Maria Luísa, dá tchau pra Matheus, boa noite, Miguel agora vai dormir. Então ele vai lá, ele dá beijinho em todos, dá tchau e eu trago ele pra dormir. Né? E na casa que é só você e a criança, você conversa com ela? Às vezes, né, mãe solteira... Ou às vezes o pai ainda não chegou, o pai chega tarde, ou só tem o pai e você. Então, olha, fulano vai... vamos dormir agora, dá beijo no papai, dá bênção e faz assim. Por quê? A criança, ela se sente parte né, daquele processo ali. Ela se sente inclusa dentro da sua casa. Ela está inserida não só de corpo, mas também como pessoa, né? E eu acho interessante também, às vezes, teve um episódio que aconteceu comigo, que eu cheguei na igreja, e aí chegou uma mulher para conversar comigo, e a mulher tá conversando comigo, e o Miguel ainda, ele devia ter uns 6, 7 meses, e a mulher chegou, conversou comigo e não olhou para ele, não cumprimentou. E eu achei muito interessante que ele chegou e fez assim, né, com o rostinho bem na frente dela, tipo assim, eu tô aqui, você não está me vendo? Aí nós achamos tão engraçado, porque
Aí ela, meu Deus, Miguel, a titia nem te cumprimentou, né? A titia nem olhou para você, me desculpa e tal. Então, eu acho que nós temos que criar esse hábito. A sociedade em si, ela não está preparada para se comunicar com os bebês, para estimular os bebês desde o nascimento, né? As pessoas acham que até fazer 1, 2 aninhos, a criança não merece confiança, né? Vocês acham que eu tô certa, gente? Ou eu tô falando coisa errada aqui? Quem acha que eu estou certa, põe um sim aí pra mim, por favor. Põe um sim. Coloque um sim aí pra saber que eu não tô falando abobrinha aqui, se isso não acontece só comigo. Ei, Fernanda, ei, Mabel. Coloca aí, Raquel. Então, a gente tem que incluir as crianças, né? Se você chega num ambiente, a criança tá no seu colo, né? Eu procuro fazer isso. Muito bem, Dani. Que bom que eu não tô errada. Que bom, Mabel. A gente tem que fazer isso. A gente tem que procurar, né, dar importância para as crianças. Porque a criança que ela não é estimulada, e não é só pela família que a criança deve ser estimulada, né? Também no ambiente que ela vive, se é na igreja, né? Eu vejo que muitas pessoas, elas têm esse costume, né? Já tem isso, principalmente quem é mãe, né? Quem é mãe já tem esse instinto de dar importância para as crianças. Então, vamos dar importância para as crianças no nosso convívio, né, externo e principalmente no nosso convívio interno. Porque se você insere a criança na comunicação, ela aprende a se comunicar. Ela pensa assim, ó, a criança com 6 meses aprende a comer, por volta de 1 ano e 4 meses aprende a andar. E a criança também precisa aprender a se comunicar, a falar. E nós somos os modelos para os nossos filhos. Se você conversa, se você fala, ele vai aprender. O vocabulário dele vai ser amplo. Agora, se você, né, conversa com todo mundo, menos com o seu filho, não o estimulando, ele vai entender que ele não precisa falar, né? Uma outra maneira que nós temos para estimular os filhos, né? Eu já falei através das músicas, né? E temos a nomeação dos objetos. Igual Miguel, ele tá com o costume de chamar um monte de coisa de Apple. Por exemplo, bolha de sabão. Eu até coloquei nos meus stories hoje. Ele fala que é Apple. Água, ele fala que água, ele tá começando a mudar. Aco, ele tá falando Aco agora. E bola, todas as bolas, Apple. E aí, tem um livrinho, né? Vou falar sobre os livros também, estimulação através dos livros. Tem um livrinho aqui em casa que tem um sapato cheio de bolinhas, que é um livro até de textura, que as bolinhas estão em alto nível. E aí ele vê aquele livrinho, ele passa o dedinho e eu, desde 4 meses que eu conto esse livro pra ele. Aí eu passo o dedinho e falo, sapato, sapato. Aí ele chegou na porta e viu que tinha um tanto de sapato lá na porta. Aí ele tá, Apo, Apo, Apo. Aí Maria Luísa tá assim, nossa, Miguel, mas você chama tudo de Apo, né? Tudo é Apo. Aí eu falei, não é Apo que ele está falando agora. Agora ele está falando sapato. Por isso que é importante a mãe estar conectada com o filho, né? Porque quando a criança começa a falar, é muito importante a mãe, ela fazer essa mediação, principalmente se tiver mais filhos na casa. Por quê? Porque se tiver mais filhos e os outros filhos mais velhos podem causar trauma nessa criança. Ela pode simplesmente parar de falar, né? Porque se você dá um grito com a criança, se você ri de uma coisa que ela fala, né? Se você ironiza, eles são muito inteligentes, eles percebem isso tudo. Então, quando a criança falar, se a mãe ela tem uma conexão com a criança, ela já sabe do dia a dia, tá ali o tempo todo estimulando,
essa mãe vai saber identificar o que a criança está querendo dizer. E vai estar atenta aos indicadores, né? Porque a criança, antes dela falar, ela aponta, né? Não aponta, gente? Seus filhos aí, quem tá aí, antes deles começarem a falar, primeiro eles falam com o dedinho, né? Eles apontam. Então, se ele quer água, ele aponta para o filtro, né? Ele sabe que dali sai água, né? Se ele tá com fome, às vezes ele aponta para o fogão. Criança aí que toma mamadeira, ele aponta para mamadeira. Criança que mama no peito, ele aponta para o peito, né? Então, o que é importante? É importante quando a criança apontar, quando ela já está nessa fase já a partir dos 9 meses, quando a criança apontar, você não fale para ela o que é que ela quer. Você deixa ela pelo menos balbuciar, porque através do balbucio ela vai entender que aquilo é uma comunicação, que ela está agindo, né, da forma correta, né, e que ela precisa continuar fazendo aquilo para ela conseguir falar as palavrinhas. Então, Dani tá falando aí, né, o meu pega o copinho e faz gesto com a boca. Né? E você já conseguiu identificar isso aí, porque você é uma mãe atenta, né? A Renata também falou sim. Então, quando a criança, né, apontar para alguma coisa, você dá um tempinho, né? Se apontou para o filtro, você fala: o que você quer? Espera ela, mesmo que ela não fale, mas pelo menos você já está estimulando. Se ela apontou para um brinquedo, ela quer que você pegue o brinquedo, você pergunta: o que você quer? Né? Vai fazendo esse estímulo com ela, porque se ela começar a apontar todas as coisas e simplesmente você ir lá e pegar e dar, ela vai aprender que ela não precisa falar. Então, vai acontecendo aí a poda. Por isso que nós temos que ter, né, muita sabedoria e também entender como que é o processo dessa construção da fala, tá bom? Essa questão aqui do construa e expanda. Por exemplo, a criança precisa ela construir a sua fala e expandir. Vamos supor que ela fala assim, copo, né? Ou ela fala água. Você vai completar a frase com ela e para ela entender que existe uma estrutura dentro de uma frase. Por exemplo, ela falou água, você fala: ah, você quer água? Se ela fala pato, ah, você viu o pato? Você quer o pato? Você quer brincar com o pato? Sempre estimulando assim, para que ela entenda que uma frase ela é composta de mais de uma palavra, ok? Então, vamos lá, um outro aspecto. E, gente, falar com o filho é diferente de falar para o filho, tá bom? Falar com o filho é quando você fala olhando para ele, fala mostrando, gesticulando, tá? Isso é muito importante, falar com o nosso filho, porque aí você vai criando conexão, você vai entendendo o avanço da fala dele, né? Eu convivo com algumas mães que às vezes a própria mãe não entende a linguagem do filho. Às vezes o filho tem um ano e pouco, aí você convive com a criança e você pergunta para a mãe assim: o que ela tá falando? Aí a mãe vai e fala assim: ah, não sei, né? A mãe que convive com a criança não sabe o que a criança está falando. Então, por isso que eu acho muito importante, eu falei que eu ia falar dos livros. Que bom, Mabel, que você tá gostando das dicas. O livro, gente, desde quando a criança nasce, eu acho assim, você fez um enxoval do bebê, compra livro também no enxoval. Para mim, livrinhos são tão importantes quanto roupas, ou mais importantes ainda. Porque roupa você dá para lavar e repetir. E os livros, se você não tem, a criança fica sem os livros. Porque as crianças, até os 2 anos de idade, a gente sabe que não é
interessante a gente apresentar, deixar a criança assistir desenho, né? Deixar a criança no celular. Aqui em casa nós temos uma tradição dos celulares e passando para o filho mais novo, né? Por exemplo, se eu compro um celular bom, o meu celular vai para Maria Luísa, o velho. Se Fábio compra um celular bom, o velho vai para o Matheus. Tem essa tradição. E aí, tem um celular sobrando aqui. Aí eu falei, gente, não dou conta não. Fábio colocou o celular para carregar e falou que ia ser o celular do Miguel. E deu na mão do Miguel o celular com bateria. Falei, Fábio, você não tem juízo, hein? Então, se a mãe ela não tem juízo, se a mãe ela não tem entendimento das coisas e se alguém estimula para o lado errado, a criança vai para o lado errado. Então, ele fez isso, mas ele fez isso brincando, porque de tanto eu falar, ensinar, ele também é um ótimo estimulador. Mas eu fico pensando se eu não tivesse, né, o entendimento dessas coisas, para onde que iria a situação. Então, o livro. Por que o livro é importante? Porque o livro é o que vai ensinar a criança em relação a imagens. Se ele compra livros, não compra livros de historinhas até os 2 anos de idade. Eu aconselho comprar livros de imagens, de figuras. Por exemplo, o Miguel tem vários livrinhos de figuras, livros com texturas, livros com sons, livro com animais, com som de animais. Por quê? Porque quando a criança vê ali, né, eu estava dando um exemplo do sapato. O sapato, se você for analisar, a criança começa a usar sapato desde nova, né? Desde novinha, quando você vai sair, você põe um sapatinho na criança. Mas, por exemplo, o Miguel tem quase 6 meses que nós estamos dentro de casa. Então, tem quase 6 meses que eu não coloco um sapato no pé do Miguel. Por quê? Ou ele fica de meia, ou eu coloco um chinelinho. Mas para ele ainda tudo é sapato. Mas quando ele vai falar, igual por exemplo, quando eu vou colocar o chinelo no pé dele, que eu falo, aí ele vai e fala, apo, eu falo, não, Miguel, isso não é um sapato, isso é um chinelo. Aí todas as vezes que ele aponta para uma sandália, para um chinelo e trata aquilo como sapato, qual que é o meu dever? Deixar ele continuar falando sapato ou falar com ele a palavra correta? Nós vamos ensinar os nossos filhos a falar a palavra correta. Isso não é correção, isso é ensinar, né? Ele ainda não aprendeu. Então, se você não ensinar, por exemplo, ele tá viciado com bolha de sabão, fica apontando, porque eu deixo na janela da cozinha a bolinha de sabão lá, aí todo dia ela aponta e eu vou lá e sopro um pouquinho de bolha de sabão. Aí ele fala apo, aí eu falo bolha, Miguel, bolha de sabão. Com os livrinhos você vai ensinando até a criança se alfabetizar. Bebê já podem ser alfabetizados. Não quer dizer que ele vai aprender a ler e escrever, mas você já está mostrando para ele que existem as letras, que existem os símbolos. Então, ele tem os livrinhos e debaixo dos livrinhos, né, tem, por exemplo, lá o sapato, vem escrito embaixo sapato. Tem o carro, aí vem escrito embaixo carro e ainda tem em cima vrum escrito. Eu mostro tudo para ele, eu mostro o vrum, eu mostro a palavra carro, passo o dedinho e aí ele pega o meu dedo e coloca em cima das letras. Com isso, você já está mostrando para a criança que os objetos eles possuem um nome que ele precisa aprender e você está mostrando para ele que existem símbolos que correspondem à fala. Então, a criança já está recebendo o estímulo ali da alfabetização. Então, por isso que é importante os livrinhos, são muito importantes. Crianças autistas, elas se comunicam, né, por imagens. Às vezes elas não conseguem falar, quase sempre elas não conseguem falar, elas não conseguem demonstrar aquilo que elas querem através da fala. E aí a gente usa, né, a gente fala que é o método TEACH, que você mostra as imagens, você tem várias figuras,
em cartas, em cartelas, e a criança vai lá e pega aquela cartelinha para ela poder se comunicar no seu início dos estímulos. Então, crianças de 1 até 1 ano, crianças de até 2 anos, eles gostam e precisam visualizar as imagens. E isso não deve ser oferecido nas telas, porque tela não é interação. Criança até 2 anos de idade, ela não interage com telas, ela interage com o humano, ela vai interagir com você, ela vai interagir com um animalzinho, ela vai interagir com seu marido, com os primos. Então, ofereça esse tipo de estímulo, né? Sim, de interagir com o ser humano. Porque quando você deixa a criança na frente da televisão, ela vê apenas imagens, né? O cérebro dela capta imagens, mas são imagens, como diz, né? Irreais. Pensa na cabecinha dela o que passa, o que tem lá dentro, né? Se tem pessoas que assistem novela e acham que tá acontecendo de verdade, igual minha avó, né? Minha avó sofre com as novelas. Ela acha que tá todo mundo ali, que é todo mundo bom, que é todo mundo ruim. O personagem, ela acha que existe, né? Assim, que é a própria pessoa. Então, imagine na cabecinha das crianças o que eles pensam quando vê, né, uma tela e tudo aquilo se passando ali dentro, tá bom? Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Eu tinha colocado 40 minutos de live, né? E eu já tô vendo aqui que já são 7h43. Então, eu só vou finalizar aqui, fazer um apanhadozinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu esqueci de falar com vocês. Faça testes, gente, com os filhos de vocês. Por exemplo, pega pra mamãe isso, pega pra mamãe aquilo. Por exemplo, se ele já anda ou tá engatinhando, você pede ele para levar alguma coisa em algum lugar, na cozinha, entrega isso para fulano, leva isso, coloca isso em cima da cama, coloca isso no chão para mamãe, para você ter uma noção se ele já está interagindo com você, né? E a mãe atenta, ela observa isso. Ela sabe que, né, quando a criança está. E se a sua criança não está desenvolvendo o quanto é esperado, né? Porque possuem os marcos do desenvolvimento. Se a sua criança tem 2 anos de idade e ainda não fala palavras, não constrói frases, você deve procurar primeiramente um fonoaudiólogo para ele fazer uma avaliação da fala da sua criança. Agora, a questão da estimulação é nossa, né? Não espere seu filho ir para a escola, né? Tem criança que vai para a escola com 3, 4 anos de idade. Se você não estimula antes, né? Como que vai ficar a questão da estimulação? Então, a criança que tem preguiça para falar, você já viu uma criança com preguiça num parquinho, numa pracinha, né? Num parque de diversões, né? Você não vê criança com preguiça nesses lugares. E a fala, ela é essencial, ela é muito importante. Se você estimula, não tem por que a criança ter preguiça de falar. Possa ser que ela tenha algum transtorno ou alguma dificuldade. Mas se você cumpriu o seu papel, né, como mãe, se você cumpriu o seu papel e não foi negligente, você estimulou, com certeza ele vai começar a falar no tempo certo e vai ser sucesso, né? Sua fala, você não vai ter problemas com ele em relação a isso. E quando a criança falar, gente, se esforce para falar, para entender, né? Se esforce, vai levantando hipóteses quando ele quiser alguma coisa com você. Não se irrite com a criança, porque se você se irritar, ela pode pensar que ela não deve falar. Então, não se irrite. Se ela tá tentando falar uma coisinha, você vai, mostra uma coisa, mostra outra, né? Outro dia aconteceu isso aqui. Foi o dia que ele queria a bolha de sabão que estava na janela e ele foi apontando e eu não consegui identificar o que era, e que ele tá apo, eu pensei que era bola, eu pensei que era água e por último que eu vi o negocinho lá da bolha de sabão. Então, se eu me estressar, né, ele desiste de falar. Então, vamos ter paciência e vamos estimular os nossos filhos. Quando, quem sabe,
Agora eu vou encerrar aqui, quero saber quando. Eu falei durante a live. Quem sabe responder para mim quando que nós devemos começar a estimular a falar? Responde aí para mim, gente. Vamos ver quem prestou atenção, quem estava ligadinho aí. Quando nós devemos começar a estimular os nossos filhos a falar? Quem sabe? Ninguém sabe? Quando, gente? Será que vai demorar a chegar a resposta para mim aqui? Desde o nascimento. Muito bem, Fernanda. Desde o primeiro dia, ainda lá no hospital, a gente pode começar a falar. E quando que a gente deve... Quando eu já falei, né? E como? Como que a gente deve estimular? O quanto antes, desde o nascimento. Muito bem. Quando é muita coisa, né? Mas no banho, na troca de fralda, na hora da alimentação. O tempo inteiro a gente deve estimular. O tempo inteiro, né? Estimule o seu bebê a ser uma criança falante. Porque é muito triste quando você vê uma criança muito tímida, né? Crianças muito tímidas, às vezes, são mal vistas, principalmente na sala de aula. Dei aula há muitos anos e eu via muitas crianças muito tímidas, tendo muita dificuldade, interagindo com o bebê, isso mesmo. Seja qual for o que você estiver fazendo, interaja com o bebê. Quando, como, né? E por que eu devo estimular? Porque a fala é a ferramenta que nós usamos para nos comunicar. A gente às vezes fica agoniada quando o bebê tá doente e a gente não sabe o que ele tem. Né? Você põe a mão no ouvido, você olha a garganta. Hoje mesmo eu tava dando banho no Miguel, ele deu um grito. Não entendi até agora, porque eu passei a mão na perninha dele, assim, na virilha, e já ia lavar o piu-piu dele. E aí ele deu um grito, eu fiquei assim, meu Deus, o que é? Eu fiquei intrigada. Então, assim, a fala, ela é essencial. Através da fala, a criança comunica com o mundo, né? E nós devemos apresentar, enquanto mães, enquanto cuidadores, este mundo para os nossos filhos. Não vamos, né, no sentido positivo, apresentar através da nossa interação, através dos estímulos, tá bom? Hoje, gente, essa live vai ficar salva. Né? Se você achou interessante e deseja compartilhar com alguém, vai ficar lá no IGVT, dentro da minha página. Se você, né, vê que tem alguém precisando e deseja compartilhar, faça isso, por favor, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Amei ver pessoas conhecidas aqui de Nova Era, de Teixeira de Freitas, que não deixa também de ser de Nova Era, né, Rafa? De João Molevade. Muito obrigada aí pela participação de vocês. E Dani também lá de Nova Venécia do Espírito Santo. Muito obrigada, gente. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau.